E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre um assunto chamado Hoshinsu. Hoshinsu nada mais é do que a defesa pessoal do Taekwondo. Assim como várias artes marciais possuem técnicas voltadas para uma situação mais real, ou seja, uma situação cotidiana na rua, de um possível agressor lhe atacando e você revidando, o Hoshinsu é justamente essa parte em que a gente vai trabalhar técnicas mais objetivas, mais contundentes, que vão neutralizar uma situação de agressão, ou seja, de possível agressão, numa situação de rua. Primeira coisa, o que é defesa pessoal? A defesa pessoal nada mais é do que uma técnica ou uma estratégia que vai garantir a sua segurança física e psicológica. Mas como é que a gente pode pôr em prática a defesa pessoal de forma realmente correta, sem cometer os vários equívocos que podem levar você a grandes ferimentos sérios ou até mesmo a morte? Antes de falarmos sobre defesa pessoal, vamos primeiramente entender legítima defesa. Existe um código, ou seja, um artigo, melhor falando, e esse artigo 25 da nossa lei, ele diz que você pode agir em legítima defesa, porque, logicamente, pela Constituição do nosso país, você tem o direito de preservação à sua vida e, logo, com esse direito, você tem como se defender. Então, para isso, a lei ela diz o seguinte, que você pode repelir qualquer agressão injusta em legítima defesa. Ou seja, você pode contra-atacar o agressor se isso for realmente um resultado de uma agressão primária. Dessa forma, você não está cometendo crime, ou seja, você está se defendendo. Para mais detalhes, é interessante que você pesquise sobre esse artigo. Vai lá, olha no Google, artigo 25, legítima defesa, e você vai encontrar as especificidades do que essa lei fala, ok? Uma defesa pessoal, ela só vai funcionar se ela seguir 3 elementos fundamentais. O primeiro, que você tem que entender qual é a sua capacidade física e psicológica para lidar com aquela situação. Você está preparado para isso? Você vai estar preparado para reagir diante de uma situação de risco, de agressão? É a primeira coisa importante que você tem que aprender sobre si mesmo, ou seja, o autocontrole. A segunda coisa, não menos importante, qual é o seu nível técnico? Você realmente tem um nível técnico suficiente para lidar com uma situação de agressão sem sair machucado? Muito importante esse fator. Terceiro, você tem que entender que existem vários tipos de defesa e de ataques, ou seja, várias técnicas que podem te ajudar no momento de risco. Mas qual delas utilizar? A mais complexa, a mais bonita ou a mais simples, direta e objetiva? Eu acho que não fica difícil de se entender. A mais fácil e a mais objetiva é a que vai funcionar melhor. Muitas vezes a gente assiste filmes e a gente percebe várias técnicas muito bem elaboradas, mas entenda, são coreografias para o filme. Numa situação real, dificilmente você poderá realizar algum tipo de técnica mais complicada, mais complexa. Não estou dizendo que seria impossível, mas numa situação real, ela exige velocidade, objetividade e contundência, força. No Taekwondo, nós temos técnicas muito efetivas que podem ser utilizadas numa situação de risco. Porém, devemos ter um determinado cuidado e atenção com os tipos de técnicas que vamos utilizar que possam ser realmente significativas para aquele momento. Entenda, nem todo momento se repete numa situação de risco. É importante ressaltar que várias situações requerem estratégias diferentes. Então, aquela técnica que você acha que vai ser interessante para aquele momento, talvez não seja. Por isso, é muito bom você pensar antes de executar qualquer ação. Então, vou dar aqui rapidamente algumas dicas do que fazer numa situação de risco. Se você é praticante de arte marcial, eu vou te dar algumas dicas. Se você não é, também vou te dar dicas sobre isso. Para quem é praticante, não exceda o seu orgulho além do que você conhece, do que você entende de técnica. Muitas vezes, por ser praticante, nós achamos que nós sabemos demais e que vamos lidar com aquela situação mais facilmente. Não é verdade. Nós podemos ser surpreendidos justamente porque esse ego faz a gente pensar que somos melhores. Então, muito cuidado com isso. A segunda questão é, se você realmente está preparado e vê que a situação está mais favorável para você do que para o bandido, o agressor, então você pode até reagir. Mas lembre-se,
A sua ação ela tem que ser rápida, objetiva e contundente, ou seja, com força, ok? Porque você precisa neutralizar, ou seja, eliminar aquela situação de risco. Se você foi abordado por uma arma de fogo, não reaja. Por que tantas pessoas falam não reagir contra a arma de fogo? Porque você só tem uma chance. Se você utilizar de determinadas técnicas contra uma arma de fogo e você falhar, consequentemente você irá morrer. Porque o bandido ele está ali mais tenso do que você. Uma falha sua pode resultar na sua morte. Então você só tem uma chance contra a arma de fogo. E contra armas perfurocortantes, a mesma coisa? Também. Então muito cuidado quando você, praticante, for reagir. Pense no que eu falei anteriormente, ok? E você que não é praticante de artes marciais, o que deve fazer? Bom, primeira coisa, em situação de risco, procure ajuda. Se sentir que está sendo perseguido por alguém, procure por ajuda ou entre em algum estabelecimento comercial, disfarce, procure conversar com algumas pessoas e perceber se realmente você está sendo seguido ou não, se foi apenas uma má impressão. Caso esteja sendo seguido, peça ajuda. Ou espere a ação do bandido simplesmente cessar, ele desistir. Talvez não seja uma ótima estratégia se ele realmente estiver destinado a lhe assaltar. Porém, a partir do momento que você encontrou com outras pessoas, a ação do bandido ela simplesmente acaba sendo quebrada. Segunda questão, você foi abordado ou abordada. E agora? Não entendo nada de artes marciais. O que é que eu faço? Não faça. Apenas faça aquilo que o agressor disser. Por exemplo, se ele for apenas um assaltante, está ali apontando a arma para você, entregue os seus pertences, que ele vai embora. Nada de movimentos bruscos. Isso simplesmente faça com que o bandido entenda que você está querendo revidar contra ele e pode ser perigoso para você. Então, sem revidar com movimentos bruscos. Anuncie o que você vai fazer. Por exemplo, olha, estou tirando meu celular do meu bolso. E entrega para o bandido. Sua vida vale mais do que qualquer aparelho celular, isso eu te garanto. Se realmente você perceber que você vai ser agredido por alguém, corra. Não é um ato de covardia quando você está tentando proteger a sua integridade física e psicológica. Você não pratica artes marciais, você não é lutador ou lutadora e você precisa fazer alguma coisa para livrar o seu corpo, sua mente, de qualquer estrago que vai advir de uma agressão. Então, fuja dessa situação, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu poderia abordar muito mais coisas, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu fiz apenas algumas explanações rápidas. Já sabe, se inscreve, curte, que eu posso trazer mais artigos, mais vídeos para vocês. Então, até mais. Take on!